Fala galera, salve, salve, mais um BPM, mais um bate-papo com Montanhas Capixabas de número 15. Galera, estamos indo no caminho certo. Estamos aqui hoje mais uma vez com o Evandro Albani Olá, pessoal, tudo bem? e Júlio Uber. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Show de bola, galera. Sidney Dalvin que fala aqui com vocês. Bem, bate-papo de número 15, número 14 rendeu, bombou. Quero agradecer a vocês aí pelas visualizações no YouTube, pelos comentários. O bate-papo de número 14 foi sobre o hospital, tá? Tá lá gravado. Agradeço a participação de vocês. Estamos mais uma vez com um bate-papo aí, que é um programa feito para você, para a gente conversar, bater papo, né? Informar sobre várias coisas. E essa semana nós tivemos aí uma coisa que foi muito destaque, que foi dois jornalistas, um da Rússia e um das Filipinas, que ganharam o prêmio Nobel da Paz, gente. Exatamente isso. Dois jornalistas ganharam o prêmio Nobel da Paz. Quem vai falar um pouco sobre isso para a gente é o Evandro, já mostrando o outro lado da moeda, né, Evandro? Em tempos de paz, né? Parece que nós estamos vivendo o tempo do ódio aqui, né? É isso aí. Os dois jornalistas que ganharam, como você falou, Sidney, foi um da Rússia e um das Filipinas. Júlio, você pode ler o nome deles aí, por favor? Então, Evandro, foram um jornalista, né, e uma jornalista, né? É a Maria Ressa e o Dmitry Muratov. Esses dois Vamos. jornalistas, eles ganharam o prêmio Nobel, mas esse prêmio Nobel foi dedicado a todos os demais jornalistas do mundo que se dedicam ao jornalismo independente, que se dedicam a trazer informação gratuita e que dá liberdade de expressão, não só aos jornalistas, mas às pessoas, a todas as pessoas que leem seu material, né, que acompanham o trabalho desse jornalista. O pessoal da Academia da Suécia e da Noruega, que é quem escolhe o prêmio Nobel, entende que esses dois jornalistas, representando os demais jornalistas do mundo, não poderiam estar de fora dessa premiação, porque nós estamos vivendo no mundo um momento de muito ataque à liberdade de expressão. Muitos governos autoritários estão perseguindo jornalistas ao redor do mundo e, com a falta da liberdade de expressão, automaticamente a democracia é atacada. Então, para vocês terem uma ideia, um desses jornalistas, que é o russo, no jornal dele, 6 jornalistas já foram mortos, né, por trabalharem e mostrarem determinadas coisas que acontecem lá na Rússia. E a jornalista que trabalha nas Filipinas também denuncia muitas fake news que são utilizadas por governos autoritários para poder levar uma informação incorreta para a população e, com isso, enfraquecer as instituições e preparar um terreno para que o autoritarismo cresça cada dia mais. Eu não sei se isso tem alguma semelhança e soa familiar para vocês. Mas, enfim, Muito familiar. Inclusive, eu acho que cada um de nós aqui, a gente que está na imprensa, né? Acho que cada um já teve sua história, né? E aí, com certeza, né, Júlio? Você tem alguma história para contar para a gente aí, né? Que foi feia, de ameaça, né? Querendo levar notícia para a sociedade, querendo levar o fato para a sociedade. Conta para a gente aí, Júlio. Você já sofreu algum tipo de problema em relação a isso? Sidney, infelizmente, né? Infelizmente, nós jornalistas, eu tenho orgulho de ser jornalista, de ter me formado jornalista, né? E apesar de que é uma profissão que um pouco ingrata, eu diria até, né? Porque hoje em dia a gente tem vários picaretas mesmo, não tem um porquê dizer outra palavra, muitos picaretas que se passam por jornalistas, que acham que sabem escrever, que passam notícias sem ouvir o outro lado, enfim, o que a gente mais tem hoje em dia, até mesmo com o avanço das redes sociais, que são boas por um lado e péssimas pelo outro lado, todo mundo se acha um pouco jornalista, mas nós que aprendemos, né, Sidney, no banco da faculdade, tudo que um jornalista realmente deve fazer, essas pessoas não têm essas noções, né? E há alguns anos atrás, sim, eu tive. Foram várias situações nesses anos de jornalismo, né? Mas uma que me marcou muito, inclusive isso
deve ter uns 8 ou 9 anos, mais ou menos, meu nome, inclusive, foi para a lista da ONU como um dos jornalistas ameaçados aqui no Brasil. Nesse ano em que eu fui ameaçado, foram 130, 140 jornalistas no Brasil em um ano, né? Era uma época ainda, nem se compara com hoje. Hoje eu realmente não sei quantas centenas de ameaças são feitas por ano a jornalistas brasileiros, né? Mas na época eu fui um dos 130 e poucos jornalistas ameaçados aí no Brasil e meu nome foi parar na lista da ONU. O caso foi em Santa Maria de Jetibá, é um caso que se tornou público, né? Toda a imprensa capixaba acabou cobrindo esse caso na época. Na época, eu era correspondente do jornal A Tribuna, né? Tinha meu jornal noticiário também. Se eu não me engano, também o Montanhas Capixabas já existia naquela época, não tenho Já, certeza. já, já Já existia. existia, né, Evandro? Então, né, eu fui fazer essa cobertura para o jornal A Tribuna e, consequentemente, eu iria publicamos também, né, no Montanhas Capixabas. Fui fazer resumindo a história, alguns vereadores do município viajaram com a justificativa que queriam fazer um curso em um paraíso tropical aí do Brasil, né, um paraíso turístico, e gastando dinheiro público, né? A gente tinha vários relatos, fotos deles esbanjando dinheiro, e curso que é bom, ninguém foi lá para aprender nada, né? E aí eu fui a Santa Maria de Itibá conversar com o presidente da Câmara, e ele se recusou a falar, falou que tinha compromisso em Vitória e tal. E aí ele saiu, eu fui atrás, tentei conversar com ele, e aí quando ele estava indo em direção ao carro, eu fotografei ele saindo, não me dando a entrevista. E pouco tempo depois já estava um assessor dele, né, fotografando a placa do meu carro. Eu cheguei perto do meu carro, vi ele fotografando a placa do meu carro. Eu perguntei por quê, ele falou, não, porque eu vou puxar sua ficha. E aí eu fui até a delegacia, entre outras coisas que ele falou, fui até a delegacia. Quando eu estava saindo da delegacia, porque eu estava prestando queixa de ameaça, o próprio vereador me liga, e eu gravei a ligação toda, ele me ameaçando assim, descarado, falou, não vai publicar nada, você não sabe o que pode acontecer com você, jornalista, você não tem o que fazer não, seu jornalista de meia tigela e não sei o que, me escrachando. Você Resumindo, chegou a ficar até preso na cidade um tempo, não foi, Júlio? então, Você saindo, não para teve? voltar a Domingos Martins, eu precisei vir escoltado até uma parte do caminho pela Polícia Militar, né? A minha orientação foi que eu só saísse da cidade com escolta, porque eu não sabia o que poderia acontecer. E aí esse caso se tornou público, todos os veículos repercutiram. No estado, na época, né, foi um dos assuntos mais comentados do Twitter, né? E esse caso, o Ministério Público imediatamente interviu, investigando essa viagem deles, e a gente já tem até que apurar, né, o que hoje, depois de tanto tempo, se eles realmente devolveram dinheiro. Mas eles foram condenados à devolução não só daquela viagem, mas de outras viagens que eles tinham feito. No total, daria R$ 450 mil que eles iam devolver para aos cofres públicos. Então, se isso ocorreu, me sinto assim, Tá o com dever um cumprido. dever cumprido. Eu fiz o que tinha Exatamente. que ser feito, apesar de tudo, mas Daí para frente cabe à justiça, né? cabe à justiça, enfim. Eles foram condenados, mas estavam recorrendo. E é aquela. Isso aí é para que você que está nos assistindo agora veja um pouquinho do que a gente passa. O Júlio contou uma história aí, mas o Evandro tem uma história boa também, né, Evandro? Como é que é essa história aí, Evandro? Conta pra Ah, gente. olha só, vocês sabem, né? Eu atuo mais no setor comercial do Montanhas Capixabas. Eventualmente eu faço uma matéria ou outra, né, até porque eu tenho formação para isso também. Mas, como eu estou no setor comercial, o pessoal normalmente que me liga já é o pessoal, né, que é mais graúdo, que acha que tem muita influência e já liga ameaçando alguma coisa no sentido econômico, né? Então, as ameaças que eu normalmente sofro são no sentido econômico. E teve uma vez que um político importante aqui da região me ligou, né? A gente estava fazendo uma matéria sobre alguma coisa sobre a atuação dele, e ele me ligou e falou: Olha, essa matéria não pode ir para o ar. Eu falei: Por que que não pode?
pode e vai, sim. Nós estamos fazendo uma apuração, o senhor teve a oportunidade de se manifestar. Aí ele chegou para mim e falou assim, olha, você prefere ter crédito ou credibilidade? Eu falei, mas como assim? O que você quer, que você quer dizer com isso? Aí ele falou, não, você sabe muito bem, né? O jornal precisa de anunciante, o jornal precisa ter a sua reputação Credibilidade, né? ilibada e credibilidade, e a gente tem condição de atuar nisso aí também, você sabe, né? Então, quer dizer, ele estava fazendo uma ameaça não só de denegrir a nossa imagem gratuitamente, mas também de prejudicar até o nosso espaço comercial em relação aos nossos diversos anunciantes. E, de fato, ele tinha Isso é poder para horrível, isso, se ele né? quisesse, né? E, Só que ele não teve coragem de fazer, não. No final das contas, a gente publicou a história e nada aconteceu, felizmente, com a gente, né? Mas fui ameaçado. e você, Cid, tem alguma coisa para contar? Rapaz, eu acho que dá um livro, mas é o seguinte, as duas que eu me lembro, as últimas agora, acho que foram as piores que eu já passei. A gente estava num júri popular em Marechal Floriano. Eu pedi autorização ao juiz para que eu pudesse fotografar a audiência. O juiz autorizou, o juiz pediu autorização a todos que estavam presentes na audiência para que eu fotografasse. E quando o juiz condenou e sentenciou a ré, que foi esse caso, eu automaticamente eu corri para o lado, né, da sentenciada, da ré, porque eu queria ouvir a fala dela, né? Ué, eu quero saber qual é o sentimento dela naquele momento ali, o que a família ia fazer, enfim, os advogados. E automaticamente, na hora que eu corri para o lado dela, um dos advogados dela, que hoje nós nos tornamos grandes colegas, assim, a gente se fala direto, é muito engraçado isso, né? Ele apontou e disse, não, você não vai tirar foto. Eu falei, não, o senhor está errado. Eu estou autorizado pelo juiz. Eu posso fazer foto dela sim, mas eu não estou aqui para tirar foto. Exatamente. Eu estou aqui para saber se ela quer falar. Não, nós não temos nada para falar. Até porque, desse jeito, até porque quem sentenciou, quem ajudou sentenciá-la foi o quarto poder, que são vocês, do jornalismo. Aí, né, é lógico, eu fui fazer a matéria outro dia, fui buscar informações com ele, que eu falei, olha, isso não pegou bem, não ficou legal. Enfim, hoje nos tornamos grandes colegas, mas já de cara, o embate foi na hora, do tipo assim, eu vou te calar aqui, né? Você não tem o direito de fazer isso. É, E outras histórias, por é, exemplo, pode falar, Júlio. não, eu só iria falar, até mesmo porque hoje a gente vai fazer um bate-papo um pouco mais curto, né? Mas eu ia fazer um Aham. comentário em cima disso que a gente está falando. Isso que você falou, né, é muito pertinente porque teve uma situação que a gente viveu aqui no Montanhas Capixabas, na época da greve da Polícia Militar, aqui no estado, né? Que as ruas desertas, aquela coisa toda. E eu fui fazer uma foto na rua da rua deserta, uma dia de semana que seria movimentado. E nessa imagem, a gente, quanto jornalista, a gente sempre tenta buscar um movimento, algo assim, né? E uma pessoa atravessando. E essa pessoa, com o uniforme da prefeitura, a gente publicou a matéria, né? Normal, sem citar o cara nem nada, né? Só mostrar que a rua estava deserta, uma pessoa andando na rua. E aí ele ligou exigindo que a gente tirasse aquela fotografia, porque ele não tinha autorizado o uso da imagem dele. Só que ele esqueceu que estava numa via pública. A gente tem liberdade, né, de fotografar quem for que seja numa via pública, né? Isso acontece muito, as pessoas confundirem os direitos delas com os nossos direitos enquanto jornalistas, né, de veículo de comunicação. A gente não vai entrar na casa de uma pessoa, fotografar a pessoa dentro da sua intimidade. Mas se tiver em um local público, ninguém pode proibir. Ele pode sair do local. Se a gente tiver uma equipe de reportagem que chegou ao local. Agora, proibir Tava que seja uniformizado ainda, né? fotografado, não. Ô, Júlio, você está lembrando de um caso em que a gente foi processado por Lembrei agora. um bandido roubou uma caminhonete cabine dupla em Venda Nova, ele foi preso na Serra, a Polícia Militar fez uma matéria, a assessoria de Uma- comunicação da polícia fez uma matéria
mandou para a gente com a foto do cidadão algemado na frente da caminhonete no meio da rua. A gente publicou essa matéria e depois o cidadão entrou na justiça contra a gente. Não estava nem... Engraçado que na ação o advogado escreveu assim, Cid, não estamos questionando a veracidade das informações, mas o meu cliente não deu direito da autorização da imagem dele. Ele estava querendo dinheiro. Rapaz, o juiz deu uma sentença tão rigorosa contra o cara, ainda fez ele pagar os custos do processo, né? Porque, pô, é simplesmente ridículo o que o cara estava pedindo. Até porque o material foi mandado para a gente pela própria polícia e o cara foi fotografado no meio da via pública. Então, quer dizer, realmente as pessoas não têm noção do que elas podem e que elas não podem. Um acidente fatal que ocorreu lá em Melgaço uma vez, na estrada de Melgaço. O carro estava virado, havia um corpo dentro, né? Não tinha mais sinal vital algum. Aí eu entrei ao vivo e eu verifiquei que os pneus estavam mais careca do que eu, né? Eu falei, bom, além de ter havido, pode ter havido negligência, imperícia e imprudência, você, notoriamente, você viu que os pneus estavam carecas. Aí eu fui falar isso, né? Nossa, teve uma pessoa que me ameaçou, como é que eu poderia dizer aquilo se eu não tinha imagem? Eu falei, filho, eu mostrei a imagem. Então, essas situações a gente passa todos os dias, assim. Só que tem outro lado da moeda, por exemplo, a gente às vezes atua tendo uma outra função que não a de jornalista, por exemplo. Uma vez no acidente no quilômetro 30, 31 aqui, um caminhão lotado de dejetos, um cara carregando esse caminhão, dirigindo esse caminhão, ele perdeu a curva, bateu direto na rocha, ele veio a óbito na hora, assim, e aquilo ficou interditado assim, por 2 horas e meia, até umas 4 horas depois do acidente, a polícia civil não conseguia chegar lá, a perícia, né? E quando chegou, cara, pasme, quando chegou sem sacanagem, cara, com todo respeito à polícia civil, chegou uma policial civil, mas muito magrinha, uma pessoa só. Ela tinha que fazer todo o trabalho e, além de tudo, ainda botar o corpo dentro do caixote e botar. Quem foi que ajudou a fazer isso? Bom, com certeza o Sidney. Mas, ó, e falando nisso, ele teria muitas histórias, eu teria muitas histórias, mas a gente tá caminhando para o final. E lembrando, já. E lembrando, né, que só bem rapidamente, 20 segundinhos, essa semana a gente teve um apagão das redes sociais, né? E é bem interessante numa semana em que 2 jornalistas são premiados com o Prêmio Nobel da Paz, né? A gente tem esse apagão das redes sociais e as redes sociais que, infelizmente, hoje em dia são utilizadas para propagar fake news, né? As notícias falsas, né? Grande parte do trabalho do jornalismo hoje em dia, né, Júlio, é exatamente combater as fake news, combater as notícias. Eu não gosto nem de usar o termo fake news, porque são mentiras, na verdade, que são disseminadas, né? Isso não é nem jornalismo e nem nada diferente de mentira. E somos nós os fofoqueiros depois. Sempre somos nós os errados, com certeza. A imprensa sofre constantes ataques, né, e principalmente quem está no poder, exatamente para poder desacreditar tudo aquilo que se é falado, para que, quando eles fizerem alguma coisa errada, a imprensa não tenha credibilidade nenhuma. Então, as pessoas precisam se atentar em relação a isso. É importantíssimo, como o próprio Prêmio Nobel disse, né, termos uma imprensa livre e forte para que resguarde não só a liberdade de expressão, mas a liberdade de informação e a informação gratuita. Por exemplo, pessoal, vocês que estão vendo esse vídeo aí, e que vocês leem também as matérias no Montanhas Capixabas, vocês não pagam por essa informação. Vocês têm informações gratuitamente de domingo a domingo. Inclusive, muita gente, Júlio, nunca é demais lembrar, está reclamando que não tem visto as informações regionais, mas é porque só acessa através do Facebook. O Facebook diminuiu a quantidade de links que manda para as pessoas, né? Então, a gente sempre está falando para acessar pelo próprio site, que vão estar lá todas as matérias regionais. E a gente distribui isso gratuitamente, né, para as pessoas. E ainda por cima, Júlio e Sidney, vocês devem com certeza ter ciência disso também, apesar da gente fazer um trabalho gratuito e de domingo a domingo, oferecendo material jornalístico, independente, imparcial para as pessoas, a gente sofre ataques constantes dos haters, não só nas redes sociais,
mas em muitos outros lugares, né? As pessoas deixam de comentar sobre o tema da matéria para atacar o Montanhas Capixabas sobre qualquer coisa. Por exemplo, se a gente coloca uma matéria falando que o Bolsonaro vetou a distribuição de absorvente, daí a gente sofre ataque simplesmente porque a gente deu a matéria. Se a gente fala que o Lula fez alguma coisa, daí a gente sofre ataque simplesmente porque a gente deu a matéria. Quer dizer, a nossa intenção é levar a informação. A gente não está aqui para defender um nem outro, você joga a informação lá e as pessoas que criem as suas consciências críticas para poder, a partir dali, formarem a sua opinião. Mas a pessoa nem se dá o trabalho de ler a matéria, Sidney, só pela manchete, e já começa a destilar ódio nos comentários. É incrível isso, cara. Ô Sidney, Evandro, perdão. Evandro, só para a gente finalizar, então, realmente a gente precisa finalizar. Uma outra forma das pessoas ficarem, receberem nossas notícias é assinar o canal do YouTube, né? Porque todo vídeo, não só do bate-papo, a gente publica no YouTube e quem é inscrito, ele recebe automaticamente a notificação que tem algo novo. Isso, é por isso que a gente pede, eu já encerro minha participação por aqui, gente. Isso, um abraço então, a todos, pessoal, vai fazer o encerramento. Logo aqui vai estar para vocês clicarem e se inscreverem no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilhem esse vídeo, deixem os seus comentários, nós responderemos todos os comentários. E vocês estão convidados também para, além de se inscrever no nosso canal no YouTube, para lerem diariamente o portal Montanhas Capixabas, www.montanhascapixabas.com.br. Continuem conosco, porque vocês são a nossa maior fonte de inspiração para que a gente continue esse trabalho, que é um trabalho difícil, é um trabalho que muitas vezes não é muito bem remunerado, e a gente faz de coração e por amor a todos vocês. É isso. Só para terminar minha fala aqui, eu quero agradecer a todos que se manifestaram em relação ao nosso bate-papo 14, que foi sobre o hospital. Muita gente deixou recado, muita gente deixou comentário. Isso aí, galera. Participem, obrigado pela participação de vocês. E amanhã tem show do Mengão. Fortaleza e Mengão. Rumo ao primeiro! Ladeira abaixo, já está começando a empatar, daqui a pouco começa a perder. Rumo ao primeiro! Valeu, abraço, gente. Falou, pessoal. Tchau.